Olá, gauchinhas e gauchinhos de todo o recanto do nosso Brasil. Mais um dia, mais uma história, mais curiosidades e mais um convidado. Hoje estou aqui com um convidado muito querido, um amigo que mora no meu coração. Eu tive aqui vários convidados e tive um amigo que teve muitas vezes, que foi o Zequinha. E hoje eu trouxe o Pedrinho para não ficar enciumado. Olá, Pedrinho! Olá, tia Verinha! Eu já tava com uma saudade e eu até fiquei assim, um pouquinho enciumado, porque eu só vi o Zequinha. Não precisa, meu querido, não precisa ficar enciumado. Todos vocês moram no meu coração. E eu quero trazer várias vezes vocês aqui, quero que tu venha sempre que quiser. E hoje eu te convidei por um motivo muito especial. E eu vou convidar todas as crianças que estão em casa para prestarem bastante atenção. Porque eu amo muito historinhas. E eu sei que tu gosta muito de história, muito de leitura, por isso eu te convidei. Tu quer escutar uma história bem bonita hoje? Tia Verinha, eu gosto muito de história. Eu aprendi a escutar história com os meus avós. A minha avó gosta muito de leitura e ela tem um livro bem grossão, sabe, aqueles que são pesados e lá contém muitas histórias. E eu lembro quando eu ia para casa dela, que eu era bem menorzinho, a minha avó toda noite contava uma história diferente. E acabava sempre assim, eu dormindo enquanto ela contava. Me dava uma preguiça. É muito bom contar história, né? Eu também gosto de histórias, eu gosto muito de leitura, porque os livros remetem a viagens. A gente pode ir para aqueles lugares lindos, o qual a gente nunca pôde ir antes. E são nos livros que nós podemos viajar sem sair de casa. E eu quero te convidar para viajar comigo numa história bem bonita. Mas, para que você tenha entendimento, tem que prestar bastante atenção. Ouvidos atentos, bem quietinho. E os nossos amiguinhos que estão em casa também, fiquem atentos aí, porque hoje vocês vão aprender uma história muito bonita, uma história de amizade, porque nós, os gaúchos, nós somos um povo conhecido pelo carisma, pelo carinho com o qual nós recebemos os nossos visitantes. Nós somos conhecidos por gostarmos muito de histórias, de lendas, e eu quero contar uma história para vocês, uma história que nunca mais vão esquecer. E vão contar daqui a uns anos para os seus filhos, para os seus netos, e vão dizer o seguinte: eu aprendi quando eu escutei no programa da Tia Verinha, e eu vou ficar muito feliz. Então, prestem atenção. E o meu amiguinho aqui também. Toda história começa assim. Era uma vez. É muito bom escutar essa frase. Era uma vez, nós começamos falando de um lugar onde tinha uma natureza repleta. Muito verde, muita árvore, mas também um lindo rio. Eu gosto muito de rio, tia Verinha. Eu gosto muito de ver aquela água correndo, daquelas pedrinhas. Eu também. E nessa história é justamente este rio. Um rio que desce mansinho, onde os peixinhos vão descendo. E sabe, no final da tarde, quando dá aquela lombeirinha, que a gente vê aquele sol raiando, já se pondo, é um lugar assim. Mas não era tão calmo assim. Por vezes havia barulho. De um lado do rio morava um marceneiro. Vocês sabem o que é um marceneiro? E tu sabe o que é um marceneiro, Pedrinho? Marceneiro é um senhor que trabalha com madeira, né, tia Verinha? Isso mesmo, um senhor que trabalha com madeira. Ou ele esculpe madeira, ou ele fabrica móveis com a madeira. Mas este marceneiro não era um marceneiro qualquer. Era um marceneiro especial. Sabe por quê? Por quê? Porque além de usar as árvores, aproveitar a madeira
que saía dali, ele replantava. Era um homem muito cuidadoso. Ele sempre prestava atenção nos detalhes. Queria saber se aquela árvore era centenária, se ela era uma árvore de cultivo, se ela poderia realmente ser cortada para o trabalho. Mas ele também plantava outras árvores para manter a natureza. Porque nós sabemos que devemos cuidar sempre da nossa natureza, das nossas árvores, da nossa mata. Não podemos sair por aí devastando tudo, porque este prejuízo depois retorna para nós. E isso tu sabe, né, meu amigo? Eu sei, tia Verinha. E isso nós temos mesmo que observar. As queimadas, né? Mas esse marceneiro, ele era cuidadoso, né, tia Verinha? Sim, muito cuidadoso. E sempre que ele ia na floresta, ele gostava de cuidar, saber o nome das plantas, o nome das árvores. E ele tinha uma coisa bem peculiar. Ele apenas aproveitava o que realmente poderia ser aproveitado. Jamais cortou uma árvore para deixar inutilizada. Muito bem. Então, voltando à nossa história, este marceneiro cuidava e fazia com capricho as suas obras. Mas ele achava que não precisava de ninguém. Sozinho, ele cultivava, plantava, cortava, fabricava, tudo excelente. E do outro lado do rio morava um outro homem. Este homem diferente. Ele tinha uma indústria enorme, fazia ali muitos utensílios, fabricava coisas assim lindas, mas também pequenas coisas, como prego, parafuso, serrote. Mas esses dois homens não se conheciam. Cada um cuidava do seu trabalho. Mas eles não eram amigos? Não, eles não eram amigos, eles nem se conheciam direito. Mas fica atento, tu está gostando da história, né? E vocês também. Fiquem aí quietinhos, que daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu volto contando a história. Aguardem!